Olá meninos, nós iremos nessa aula de hoje realizar a correção do exercício que eu solicitei que vocês respondessem do livro, na página 92, 93 e 94. Bons estudos para vocês. O texto em estudo na nossa aula é esse aí que vocês veem, a fotografia, violência e futebol, e vocês têm no livro didático, na página 92, poderão acompanhar nesse momento. Na questão 1, pergunta para vocês qual é o tema, o problema discutido no artigo de opinião, que é esse gênero textual que estamos estudando. E a resposta da letra A é a violência dos torcedores dentro e fora dos estádios. É o assunto tratado no texto. A letra B pergunta qual é a tese defendida pelo autor, se você concorda com ela, para explicar. A tese que o autor defende é a de que a violência de torcedores tem esvaziado os estádios em jogos, e a explicação para essa tese é uma resposta pessoal e você deve refletir bem no texto e responder. A letra C pergunta quais adjetivos o autor utiliza para fazer uma avaliação apreciativa das consequências desse problema e por que ele usa essas palavras. Os adjetivos lá no texto presente são notório e triste. Ele utiliza esses dois adjetivos para enfatizar a sua tese ou até mesmo conferir relevância a ela. A questão 2 pede para você reler o argumento utilizado pelo autor para tratar da violência no futebol. O argumento é o seguinte: muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão e aproveitam o momento de uma derrota de seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha, em guerras travadas, às vezes até entre membros de uma mesma cor clubística. A letra A pergunta que metáfora é utilizada pelo autor para descrever a violência nas imediações dos estádios, e a resposta: ele utiliza a metáfora campos de batalha em guerras travadas para tratar da violência nas imediações dos estádios. Metáfora aí significa comparação. Então ele compara as brigas, a violência no estádio com campos de batalha. Geralmente, campos de batalha se fazem presentes em guerras. A letra B. Segundo o autor, por que os torcedores agem dessa forma? O argumento que ele diz aí para explicar essa maneira de agir dos torcedores é porque eles utilizam a derrota do seu time como pretexto para satisfazer seus egos. Ou seja, na verdade a derrota é apenas um pretexto para eles extravasarem o ódio, a raiva, a violência e causar brigas e problemas de violência nos estádios. A questão 3 pergunta: de acordo com o autor, há pessoas que têm outra tese em relação ao problema, da qual ele discorda? Responda. Letra A. Qual seria essa tese? Então, segundo o autor, a tese de outras pessoas seria a tese de que o esvaziamento dos estádios ocorre pela proibição de venda de bebidas alcoólicas no recinto. Essa seria uma das teses que explica o esvaziamento dos estádios. A letra B pergunta: você concorda ou discorda dessa tese? Explique. A resposta da letra B é pessoal. Questão 4. Que futuro o autor vislumbra para a participação dos torcedores em partidas de futebol? O que você acha disso? Explique. O autor ele vislumbra o seguinte futuro: com a violência crescente entre torcedores em estádios e nas imediações, poucas pessoas sérias frequentarão os jogos de seus times. E a segunda resposta, quando pede aí para você dizer o que você acha disso, para explicar, é uma resposta pessoal. Você explica o que você acha dessa ideia que fala sobre o esvaziamento dos estádios. Questão 5. Na conclusão do texto, o autor usa como recurso a realização de perguntas. Responda.
Letra A. Alguma pergunta remete à solução do problema? Explique. Não, a resposta. O autor apenas apresenta reflexões que dão ênfase aos seus argumentos anteriores em defesa de sua tese. Letra B. O que significa a pergunta: quem vai pagar pelo esvaziamento? Explique. Os clubes de futebol têm como receita a bilheteria dos estádios. O governo, em contrapartida, os impostos arrecadados. Com o esvaziamento dos estádios, tanto o clube quanto o governo perdem a arrecadação. Por isso, a violência nos estádios e seu esvaziamento tem como prejuízo ao clube e diminuição de arrecadação de impostos para investimentos em políticas públicas. O prejuízo fica tanto para o governo quanto para os clubes de futebol. Letra C. Além dos torcedores sérios, que outros agentes podem ser atingidos pela violência? Ele diz aí que somente os torcedores sérios deixariam de participar dos jogos nos estádios. Segundo o texto, jogadores e treinadores também são vítimas dessa violência, que precisam chegar aos estádios, chegar e sair dos estádios escoltados. Então, não só os torcedores, mas também agentes do próprio grupo, do próprio clube de futebol, são prejudicados com a violência nos estádios. A questão 6 oferece algumas informações sobre o gênero textual artigo de opinião, que é o gênero textual ao qual pertence esse texto Violência no Futebol. O artigo de opinião é um gênero cujo objetivo é convencer o leitor sobre determinada ideia, influenciá-lo ou mudá-lo suas opiniões. Esse gênero é publicado em jornais e revistas impressos e digitais, além de blogs, sites e portais de notícias. No entanto, suas opiniões não refletem geralmente a linha editorial, mas são de responsabilidade de quem o assina. Para convencer o leitor de sua tese, o autor pode utilizar 4 tipos de argumento. O primeiro tipo é a autoridade, sustentado pela citação de fonte confiável. O segundo tipo de argumento é o princípio. Apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. O outro tipo de argumento, terceiro, causa. Baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado. E o último, quarto tipo, exemplificação. Toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. A letra A pergunta: quem assina o artigo e o que confere a ele autoridade para tratar do assunto? Nesse texto em estudo, quem assina o artigo é Francisco de Jaci Silva de Souza, e o que confere a ele autoridade para tratar o assunto é o fato de ele ser mestre em educação e professor no curso de educação física. A letra B pergunta: no artigo de opinião Violência e Futebol, que tipos de argumento o autor utiliza para sustentar sua tese? Explique. O autor utiliza-se de argumentos de princípio, ao apelar para valores humanos incontestáveis, como o repúdio à violência e o direito de escolha e de expressão por meio do esporte, e de causa, ao argumentar que a violência afugenta os torcedores sérios dos estádios. Então ele utiliza o argumento do princípio, quando ele apela aí para os princípios de repúdio à violência e respeito ao direito individual de cada pessoa, e o argumento de causa, quando ele explicita o que a violência nos estádios pode gerar, pode causar para os clubes e para o governo. Letra C. Letra C. O autor faz referência a um fato específico noticiado? Explique. Não, ele trata do assunto de maneira bem genérica. Isto é, ele não particulariza um caso em específico, mas ele fala da violência nos estádios de modo geral. E a letra D, em sua opinião, os argumentos apresentados por ele podem ser considerados plenamente confiáveis? Porque aí a resposta é pessoal. Analise os argumentos que ele coloca, as explicações que ele traz e posicione-se, se você acha confiável o que ele diz ou não.
Questão 7 e última. A questão 7 traz um título de notícia retirada da internet e o título é o seguinte: Fernandinho é alvo de ofensas racistas na web após a eliminação do Brasil. Letra A. Pergunta: explique a relação entre o tema tratado no artigo de opinião e o título da notícia. Ambos tratam de violência no futebol. O título da notícia é um exemplo da violência no futebol realizada em redes sociais com a veiculação de discursos de ódio e ofensas racistas. A letra B pergunta: em sua opinião, como situações de violência na web podem ser evitadas ou punidas? Aí você expressa sua opinião do que poderia ser feito para evitar ou para punir esse tipo de violência veiculadas na internet.